A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos chegando com mais um resumo semanal da nossa aula na nossa escola bíblica dominical. Na classe dos adultos, estamos estudando esse trimestre o corpo de Cristo, origem e natureza, missão da igreja no mundo, tá bom? Esse é o tema da lição dos adultos. E a lição 8 para o dia 25 de fevereiro de 2024 tem como assunto a disciplina na igreja, tá? O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 12, versículo 5, que nos diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele fores repreendido, tá bom? A nossa verdade prática nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, tá? E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus 12, verso 5 ao 13, que nos diz: E vos já esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos, e nós os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Louvado seja Deus. Então esse é o nosso texto, leitura bíblica em classe, no qual está baseado a nossa lição no próximo domingo. E o objetivo dessa lição é mostrar a necessidade da disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E terceiro, apresentar as diferentes formas de disciplina aplicadas ou elencadas na Bíblia. Amados irmãos, a igreja foi instruída a adotar a disciplina como medida para preservar sua identidade. Não só isso, mas manter-se como coluna e firmeza da verdade. A disciplina, queridos, ela faz-se necessária na igreja, haja vista o seu caráter santo. Deus chamou seu povo a viver em santidade, porque ele mesmo tem em si a santidade como uma das suas principais qualidades. Entende-se por santidade, queridos, a separação completa do pecado. E por não aceitar o pecado, Deus instruiu a disciplina entre o seu povo. Nós vemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para manter a honra à sua palavra e frear o comportamento pecaminoso. A disciplina bíblica, ela é caracterizada como instrumento de correção. Muitas vezes, amados, o pecado na antiga aliança, ele foi punido, não é, para servir de exemplo, a fim de não se tornasse um comportamento costumais, né?
Na nova aliança, o Senhor também não tolerou a prática pecaminosa a fim de manter sua igreja pura, santa e justa. Na ocasião em que o apóstolo Paulo orienta os coríntios a não tolerarem o pecado e invoca a exclusão daqueles que permaneciam na prática pecaminosa, o apóstolo Paulo não estava incentivando a completa destruição do pecador, não, de maneira nenhuma, mas sim preservando a igreja de ser incoerente com a ética bíblica. Aos crentes cabe, queridos, a responsabilidade de não apenas crer, mas também de viver aquilo que se afirma crer. De acordo com o pastor Eurico Besta, na Teologia Sistemática, ele vai dizer que quando outras medidas não surtirem efeito, então resta somente o último recurso. Qual é? A exclusão da igreja. O faltoso, então, é separado da comunhão com a igreja, isto é, não é mais considerado membro, mas como um gentil e publicano. A Bíblia diz que devemos julgar os que estão de dentro da igreja, ou os que estão dentro da igreja. Quando a Bíblia se expressa sobre a disciplina, dizendo que o faltoso seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, ela fala simplesmente sobre a realidade que está acontecendo na vida no dia a dia da igreja. O faltoso, ele é tentado pelo diabo e escolheu pecar, rejeitando assim a Jesus Cristo. Através da exclusão, a igreja somente executa visivelmente aquilo que ela já interiormente fez quando separou-se de Cristo. Fica ele agora separado do corpo de Cristo, lugar protegido contra Satanás pelos muros da salvação. Queridos, assim sendo, conforme aqui o comentarista Eurico Bester, a disciplina ela trata-se de um instrumento de proteção para a igreja e não um excesso de rigor, como alguns costumam rotular os cristãos, porque Deus deseja que o pecador se arrependa e viva, mas aborrece e rejeita qualquer prática pecaminosa que venha contaminar a comunhão e santidade entre os crentes. Que Deus ajude a sua igreja a manter-se pura para o dia do Senhor Jesus Cristo. Amados, este é o nosso resumo da nossa aula do próximo domingo. Termino finalizando aqui a nossa participação nesta aula dizendo: vá à escola bíblica dominical ao próximo domingo, seja ricamente abençoado com mais interação da palavra. Eu tenho por certo que Deus falará ao seu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, que você procure uma EBD mais próximo da sua casa a este domingo e vai se enriquecer com a palavra. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.